Eu costumo dizer que eu tenho 2 filhos primogênitos, porque eu tive a minha filha, hoje ela tem 20 anos, e eu tive ela com 16 anos. E agora, aos 33, eu tive um menino. Então eu costumo dizer que eu tenho 2 filhos primogênitos, porque é uma diferença muito grande, né? E quando eu tive a Camila, eu era muito nova. E... Ai, como é difícil, né? É difícil? Acho que eu nunca falei. Por que você fica emocionada? É tanta coisa, né? O que aconteceu na época? Eu era muito nova. Eu tinha 16 anos e, de repente, eu estava grávida, né? É um susto. E ela veio, ela é o nosso orgulho, ela é a luz da nossa vida, sabe? Ela é tudo de bom. Hoje eu entendo que ela tinha que ter nascido naquela época. Ela veio como presente para mim. E se não fosse ela hoje, talvez a minha mãe nem estaria aqui. Por quê? Né? Porque ela, assim, minha mãe estava doente, né? Então, assim, eu acho que a Camila trouxe um fôlego da vida, né? Camila trouxe o fôlego da vida pra gente. Camila é uma luz, Camila é uma princesa, ela é tudo de bom. Fiquei perdida, não sabia o que fazer, não sabia para onde correr, namorava. Entre altos e baixos, entre vindas e despedidas, entre encontros e desencontros. E a gente está junto até hoje. Fazem 21, 22 anos. Mas até chegar aqui foi um longo caminho, né? Depois eu quis ter o neném, porque eu já estava mais velha já e precisava ter um outro filho. Eu queria ter um outro filho, porque na verdade a minha mãe que me ajudou com a Camila, porque eu levantava muito cedo, tinha que ir trabalhar, chegava à noite, no outro dia levantava muito cedo de novo para ir trabalhar, e aquela vida louca de sempre, né? Então, bem dizer, eu não aproveitei ela, né? Eu ficava com ela mais aos finais de semana, porque na semana eu tinha que trabalhar e isso é ruim, né? Eu não aproveitei essa fase dela. Eu queria ter aproveitado mais. E com o neném é diferente. Eu aproveito tudo, eu tô sempre mais junto, eu tô junto com ele sempre. E às vezes eu me culpo por isso, sabe? Por não ter participado tanto quanto devia dela. Mas também naquele momento eu não tinha escolha. Eu tinha que trabalhar. E o neném também, ele é tudo de bom na nossa vida. Ele veio também para nos salvar, eu acho. Eu sou mãe de 3 crianças, uma adolescente no caso, né? E eu volto no começo dessa adolescente, que é a Marina, que tem 13 anos. Na época que eu engravidei dela, eu tinha 17, estava em período de vestibular, passei na faculdade. Foi uma alegria para a família toda, porque eu estava concluindo o ensino médio e já ia entrar na faculdade. E aí veio a notícia que eu estava grávida. No entanto, eu optei por continuar, só que eu não consegui, porque eu não tive o apoio do pai dela, então eu me vi nesse sentido sozinha, mas com o apoio da minha família, da minha mãe, do meu pai. Porém, não tinha como eu continuar com a faculdade, então cancelei, mas a minha vida eu continuei com ela. Foi uma alegria tremenda, foi muito maravilhoso. A gestação assim, foi complicada? Foi um pouco difícil, porque eu tive que abandonar os estudos, mas foi a hora no momento que ela chutava e eu sentia ela, já era uma alegria muito grande, então já compensava tudo. E aí depois eu já consegui entrar na prefeitura, passei no concurso e aí eu consegui me manter e manter ela, né? Então eu falo que eu fui mãe e pai dela. Então foi muito, assim, eu falo assim, não dependi de
pai dela para sustentar. Então eu consegui fazer as duas coisas nesse período. Aí, após algum tempo, eu conheci o meu atual marido, que é o José Hélio. Tenho 2 filhos com ele, que é o João Hélio, de 9 anos, e a Alicia, de 4. Foi totalmente diferente, né? Porque depois que eu me casei, demorou 2 anos, eu engravidei do João. E desde o começo eu tive o apoio, tive tudo que eu precisava, que eu não tive com a Marina, eu tive dele. Mas depois, na gestação, foi difícil, porque no 3º mês eu tive que tomar remédio para segurar a gravidez. Mas, graças a Deus, saiu tudo certo e ele nasceu saudável. Mas aí, ele nasceu, o meu marido ficou comigo no hospital, me ajudou. Então, foi diferente, né, no caso, entre um e o outro. E a minha mais novinha, que já está na escola também, a de 4 aninhos, também foi muito bom a gestação. Teve assim, por causa da pressão alta, então foi muito complicado. Então o médico optou por fazer a laqueadura e agora eu não vou poder mais ser mãe. Infelizmente, apesar de ser nova, mas eu não vou poder mais. Até brinco com isso, falar agora eu não vou ter mais filho, mas é triste um pouco, porque criança pequena é uma alegria, assim, né? Bonitinha assim quando nasce, mas infelizmente agora eu só vou poder ser avó, né? Então é assim a vida. Eu sou mãe da Isabelle Kenes Cortes, que estuda aqui no Rubi, e da Gabriela Kenes Cortes, que estuda no Sinira. Elas têm 7 e 4 anos. E aí foi no comecinho de 2013, eu estava no último ano de odontologia, que eu sou cirurgiã dentista, e já namorava fazia 10 anos e aconteceu. E aí um dia a gente desconfia, né? Vai na farmácia, deu positivo. E aí foi todo aquele tumulto. Grávida, último ano de faculdade, TCC para apresentar. Aí nós fomos morar juntos, eu e o Leonardo, que é meu esposo. Então, como minha mãe brinca, eu só não fui para o exterior, porque eu me formei, casei, tive nenê, apresentei TCC, tudo naquele ano. E foi uma gravidez, assim, não foi a mil maravilhas, porque tinha que trabalhar, à noite ia para a faculdade. No 7º mês de gestação eu comecei a ter contração, pressão alta. Aí o médico pediu para eu dar um break, né? Senão a nenê não ia conseguir esperar os 9 meses, ela ia acabar nascendo prematura. Mesmo assim, eu trabalhava de auxiliar de dentista na época, parei de trabalhar para à noite conseguir terminar a faculdade. Já que à noite era só a parte clínica, era só prática. Então, imagina você ficar sentado, atendendo os pacientes. Então, de manhã eu ficava quietinha e à noite eu ia para a faculdade. Então, foi isso. Tive que tomar a medicação para segurar a nenê, mas deu tudo certo. Dia 11 de dezembro de 2013, então dia 11 do 12 dos 13, às 10h10, com 4,550 kg e 52 centímetros, realizei meu maior sonho, que foi ser mãe. Eu queria ser mãe. Desde pequeno, eu sempre quis experimentar o amor de mãe. Minha mãe e minhas tias sempre falavam que era um amor diferente, que você se sente completa. E realmente, é uma coisa que eu não preciso estar com ela grudada perto de mim. Eu sinto que ela me completa. Nasce a criança e a mãe nasce junto, né? A partir dali, que nem eu brinco, sempre falo para elas, né? Quando eu vejo que eu errei, eu peço desculpa, porque a vida inteira eu fui filha e eu tô aprendendo a ser mãe. Que foi quando ela nasceu a Isabelle e nasceu a mamãe Larissa junto. E aí, né, eu penso assim, né, que ser mãe é você se ausentar para dar pro teu filho o que ele precisa. Mas às vezes tudo que ele mais precisa é de você. Então, é duro, porque ainda bem que eu tenho minha mãe que ficam com as minhas filhas. Nessa época de pandemia, elas ficam o dia inteiro com a avó, ainda bem que tem a avó. Mas e se não tivesse? Elas iam ter que ficar numa creche, ou eu ia ter que trabalhar menos.
Teve uma época que eu trabalhava em Lins e a Isabelle, que é a mais velha, ela sempre falava, fica mamãe. Aí eu falava, não posso, que eu tenho que comprar as coisas para você. E ela na hora falava, não mãe, eu não preciso de nada, eu só queria que você ficasse aqui. Ai, que tinha responsabilidade e tinha que trabalhar. Ela era linda, ela é linda. Você sentiu? Olha, ai meu Deus. Será que eu vou ter coragem? Será que eu vou saber? E eu soube. Porque hoje eu vejo a boa pessoa que ela se tornou. Também eu tive uma boa mãe. Eu tenho uma boa mãe. Então acho que isso ajudou muito, né? Meu pai também. É uma figura muito importante, que sempre esteve ali por perto. Minha mãe sempre do lado do meu pai. Meu marido também sempre ajudando. Meus irmãos. Eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu tenho tantos anjos na minha volta, sabe, assim, que eu tenho meus irmãos que me ajudam, eu tenho meu pai e minha mãe, eu nunca estou sozinha, eu sempre tenho eles, eu sempre tenho alguém por trás que está sempre ali colaborando, ajudando, sabe, que está sempre ensinando o melhor caminho. Ah, gostei, eu achei que eu não ia ter o dom de ser mãe por ter esse jeito meu, sabe, bem divertido, extrovertido, gostar de curtir a vida. Achei que eu não ia dar conta do recado, mas tô dando, tá dando certo. Nossa, agora eu sou mãe, agora eu vou ter que ser mais responsável, eu vou ter que... agora tem alguém que depende de mim, não é só eu viver a minha vida, os meus sonhos, agora eu tenho que me virar e cuidar daquela criança que tá ali, né? Cai um peso bem grande, né? Porque às vezes você leva tudo na brincadeira e você leva aquele choque, agora você acorda para a vida. Então é nessa parte que a vida te mostra, né? E agora tá no processo da pré-adolescência, é um pouco complicado, né? Porque agora já entra a parte do namoro, você fica meio... É difícil falar assim, sabe, aceitar que já está crescendo, né, para a vida, é difícil. Mas a gente vai tentando se adaptar à nova vida dela, né, dessa... Você deixa ela namorar? Na verdade, ela já está namorando. Com 13 anos, ela já está namorando. Mas, assim, eu tô tentando assimilar eu tô absorvendo, que nem eu falei, eu tô absorvendo. Eu deixei por, assim, melhor aceitar, aceita que dói menos, né? Então, tipo, vou aceitar para não fazer uma coisa pior, né? Porque, tipo, proibido é mais gostoso. Então, acabei deixando, né? Então, ela começou a namorar recentemente, mas... É difícil. Não é fácil saber que a sua filha, assim, sabe, já está entrando no mundo adulto, né, de responsabilidades. Não é fácil. A Isabelle, eu brinco que elas são duas cores. A Isabelle é aquele azul claro, que ela te traz calmaria, que quando tá perto dela tá tudo bem, ela é muito preocupada, ela gosta dos animais, ela quer ser professora, né? Então, assim, ela é uma criança muito boa de coração. Quando ela era bem pequena, teve aquele episódio de Brumadinho, que as pessoas foram soterradas. E até hoje ela reza para que as pessoas do Brumadinho sejam encontradas. Então, ela reza à noite, do jeitinho dela, ela agradece. Às vezes você fala alguma coisa para ela, ela fica assim, chateada. Então, ela é bem sensível. E a Gabi, ela é um raio de sol amarelo vibrante, que é aquela calor, aquele aconchego. E ela é pequena ainda, né, a Gabi, mas ela assim é mais espivetadinha, a Isabelle é mais calminha, e elas são 11 e 12 de dezembro. Umas 10h10 e outras 10h30. Então, falam de signo. Eu não, convivendo com as duas, o que elas têm em comum é que elas são muito sensíveis. Se vê alguma coisa na televisão, às vezes elas se emocionam e choram, mas é a água e o vinho. A Isabelle é a calmaria e a Gabriela é aquele turbilhão. Então, elas são bem diferentes, mas são muito amigas. O que me deixa muito contente é que eu já estou vendo que desde pequenas elas são uma pela outra. A vontade de vencer, sabe? Eu vejo, quando ela estudava aqui, então eu via que, eu até pensava, hoje eu me arrependo muito de
Eu pensava, nossa, não vai dar certo estudar, porque era meio devagar, era meio conturbado. E agora eu vejo a dedicação dela, eu vejo que ela se encontrou, sabe, estuda o dia inteiro. Então isso, assim, me orgulha. Eu tenho da mulher forte que ela se tornou, da mulher determinada, sabe, assim, de saber o que ela quer, de ir atrás do que ela quer. Então isso eu admiro muito nela, a coragem, porque você está num lugar com pessoas diferentes, é tão difícil, né? Numa cidade que você não conhece. Tem o meu irmão que mora lá, mas mesmo assim ela tem que ela tem que se envolver com outras pessoas e é difícil, a gente sabe que é, né? Então isso me admira nela, a vontade dela de sobressair. E a garra, a vontade, ela se forma ano que vem. Ela vai ser dentista, orgulhosa. Embora me arrependo muito de não ter apostado nela. No começo eu falei, eu acho que não vai dar certo, né? Por que você pensou? Porque ela vinha assim na escola meio devagar, meio assim. Mas eu me arrependo, sabe? De ter pensado isso, de ter falado isso pra ela. Um dia eu disse, eu acho que não vai dar certo porque é tanto dinheiro envolvido e as coisas são tão difíceis. Mas hoje eu vi que valeu a pena, que tá valendo a pena, sabe? E eu me arrependo muito, eu digo isso sempre a ela. Ela fica grata também, né? Ela fala, mãe, não tem problema, a gente fala mesmo. E às vezes a gente fala mesmo. Eu acredito que o jeito que ela fica com os irmãos, porque ela, às vezes, quando precisa, ela fica com os irmãos para mim poder trabalhar. Não é sempre, porque eu tenho a minha mãe, graças a Deus, a minha mãe fica com eles, mas assim, curtos períodos, né? Tipo, um pouquinho, às vezes ela acaba... eu vejo, assim, nela, às vezes, um pouco de mim. Eu falo que ela é meu xerox, porque ela é muito divertida, ela fala alto igual eu, então o que eu vejo nela é o que eu sinto, né? Ela gosta de jogar bola igual eu gostava de jogar bola, então é o que eu falo, é o meu xerox. Eu vejo ela muita coisa que tem em mim. Vocês são parecidas? Muito parecidas. Nas qualidades e nos defeitos nós somos parecidas. Coração partido, na hora do almoço ela ligava chorando. Foi um ano assim, foi bom, eu acho que na vida nada é perdido, tudo é aprendizado, né? Não faria de novo, de me ausentar tanto tempo, porque eram 12 horas de segunda a sexta que eu ficava fora de casa, e no sábado das 7 à 1 da tarde, e às 2 eu começava a atender no consultório e até a noite. Então, um ano eu perdi aquela convivência com as meninas. Aí, hoje em dia, eu divido a sala com outra dentista, então eu trabalho 3 vezes na semana. Então, eu consigo ser a doutora, ser a mãe, ser a dona de casa, com os horários meio atrapalhados, né? Mas eu acho que eu tô conseguindo. Meu marido, eu sempre falei em ter outro filho. E ele sempre teve a preocupação de como ele iria dividir o amor quando viesse outro. Mas o amor não divide, ele só aumenta. Eu não deixei de gostar nadinha da Isabelle por amar a Gabriela. E assim, tem coisas que a afinidade é maior com uma ou com a outra, né? A Isabelle é aquela menina bacana para você sentar e assistir um filme, ela presta atenção, você pode conversar com ela, ela te responde assim, é madura. A Gabriela, ela vem na cozinha, quer ajudar a fazer comida e vai pegando as coisas. Então, são coisas diferentes, né? E a afinidade por fazer coisas diferentes, mas assim, não deixo de assistir um filme com a Gabi ou de chamar a Isabelle para me ajudar a fazer a tarefa. Eu tento dividir tudo, porque elas são pequenas, foi o que eu falei, né? Eu tô aprendendo a ser mãe e elas estão me ensinando muito. Então, a minha mãe, ela é mãe solteira também. Minha mãe é mãe solteira e meu pai é pai solteiro, então é os dois, né? Então, a minha mãe me criou, né? Meu pai não teve muito contato comigo, então minha mãe também fez o papel de pai e mãe, como eu, no começo com a Marina. E minha mãe sempre foi uma mãezona, cuidou de mim muito bem, me deu uma boa educação. E quando eu era pequena, sempre me deu muito amor, como eu dou para os meus filhos também. Como ela me deu, também faço isso com os meus filhos. No começo, ela ficou muito brava. Ela ficou, sabe, muito triste também, porque ia atrapalhar os meus sonhos, né? Minha vida,
Mas hoje eu vejo que não atrapalhou, simplesmente foi uma coisa que tinha que acontecer e aconteceu, né? E eu falo assim, não foi uma coisa ruim na minha vida, foi uma coisa boa, né? Na época foi uma coisa boa, só eu que não tinha percebido, mas depois eu percebi, agora eu vejo. Ai, minha mãe é maravilhosa. Minha mãe, ela descreve mãe. E sempre foi minha melhor amiga, tanto ela como a minha irmã. Quando eu mudei pra cá, tinha baile de carnaval, minha mãe ia junto com a gente. Sempre foi amiga. Nossa, ela é maravilhosa. Ela não dá bronca nas meninas. Eu posso chamar atenção, ela não se mete. Às vezes, depois ela fala, olha, não precisa falar assim, né? Mas nunca me... Ela se pôs na frente, não, você não vai falar desse jeito, ou você vai fazer assim. Ela me deixa muito livre, à vontade para educar as meninas. Porque eu acho assim, tudo que você é culpa da sua mãe. Se o filho não usa camiseta preta, né, ou não come, se não tiver feijão, a culpa é da mãe, porque a mãe deu aquele hábito, né? Não assim que seja a culpa da mãe, mas de quem educou essa criança, porque eles são serzinhos e a gente tem que ir moldando, né? Então, é muito da tua personalidade. Eu sou muito diferente da minha mãe. Minha mãe, eu dou bronca, eu chamo atenção, eu grito quando precisa. Minha mãe não faz nada disso. Ela senta, ela conversa. E a minha irmã é a mesma coisa que minha mãe. Eu já sou meio diferente. Eu e minha irmã nunca apanhamos nem do meu pai nem da minha mãe. Então, assim, quando a gente era criança, acho que as duas filhas serem amigas... Eu aprendi com a minha mãe, porque eu e minha irmã, nós somos ótimas amigas. E a gente sempre teve uma boa relação, eu, minha mãe e minha irmã. Tanto que eu falo que se um dia eu faltar, eu quero que minha irmã cuide das minhas filhas. Porque é maravilhosa, ela não tem filho, mas ela também é mãe das meninas. Eu estava desconfiada, e aí eu cheguei da faculdade e parei na casa da minha sogra. Que meu marido morava lá na época. Aí eu fiz o teste de farmácia, comecei a chorar muito na hora que deu positivo, porque é uma mistura de alegria, com desespero, com medo, e agora, né? O que meu pai vai falar? Me preocupava muito. Aí eu tinha comentado com a minha mãe que eu ia fazer o exame, aí eu cheguei e falei, mãe, deu positivo. Ela falei, e agora, meu pai? Ela falou, você quer que eu conto? Eu falei, pode contar. E aí, na hora que ela contou pra ele que eu tava grávida, a única coisa, assim, que ele falou, então não vai mais fazer formatura, porque coincidiu a fase da formatura, porque ela nasceu dia 11 de dezembro. A colação foi dia 5 de janeiro, então ela não tinha um mês. E a formatura, o baile foi no dia 10, então eu não fiz a parte da formatura, só a parte de colação, né? Mas a festa, o baile, que tanto nós esperamos 5 anos da faculdade, não teve. Mas assim, vamos comprar isso, vamos lavar roupinha, vamos montar o quarto, põe isso, põe aquilo. Sempre muito participativa, muito ativa. E quando veio a Gabi, né, foi um susto. Fui no médico para fazer um exame de rotina. E aí ele falou, vamos fazer um ultrassom, um trans, tal, né? E aí ele falou, você tá grávida. Aí na hora eu assustei, né? Eu cheguei em casa chorando. Aí minha mãe, o que foi? A Isabelle também, tinha 2 anos e 3 meses. O que foi? Aí eu abaixei e falei para ela, olha filha, agora a mamãe vai ter um nenezinho aqui na barriga. Aí ela falou, calma mãe, vai ficar tudo bem. Enroladinho do jeito dela. E minha mãe, não, mas fica tranquila, meu pai é bom que já queria as duas juntos. A gente nem sabia que era 2 meninas, né? Mas minha família, meu pai e minha mãe, eles são exemplos de amor. Eles não brigam, eles não discutem. Então, é um ótimo suporte, um ótimo alicerce. Minhas filhas estão sendo muito bem educadas. Eu tenho certeza que, às vezes, tá melhor do que comigo, né? Mas, assim, não tem nada para falar deles. Só agradecer por tudo que eles fazem, por todo o amor, por todo o carinho. Por minha mãe ser essa mãe maravilhosa e divina que ela é. Não só comigo, mas com meus primos, meu marido. Ela acolheu o meu marido e meu cunhado, né? Então ela sempre brinca que ela tem 2 filhas e 2 filhos. Eu e minha irmã, meu marido e meu cunhado. Que ela
acolheu mesmo. Minha mãe é uma pessoa tranquila, ela fala o que tem que falar, né, de um jeito certo. Ela não vai chegar para você discutindo, colocando o dedo na sua cara, de jeito nenhum. Ela vai chegar, vai sentar, conversar, fala o que precisa ser falado de um jeito bem tranquilo e às vezes causa mais mal do que se tivesse apanhado, né? Minha mãe é uma pessoa muito simples. Ela não tem escolaridade nenhuma, ela escreve muito pouco, lê muito pouco, mas ela é uma mulher sábia. Minha mãe, ela tem o dom com a simplicidade das palavras, sabe assim, algo que flui. E minha mãe, ela não frequenta igreja, ela não vai à igreja, mas ela tem uma fé inabalável, sabe? Que eu olho nela, eu admiro a fé da minha mãe e a positividade dela. Minha mãe é uma pessoa tão positiva, tão alta astral, tudo sempre vai dar certo. Puxando assim, eu não consigo lembrar da minha mãe reclamando de nada. Embora ela tenha perdido o marido dela, ela tenha perdido a mãe dela quando ela tinha 13 anos, eu nunca vejo a minha mãe se lamentando ou, sabe assim, não, eu sempre vejo a minha mãe. Talvez a vida, ela pudesse ter ido pelo lado amargo, mas a minha mãe não foi pelo lado amargo, ela sempre foi doce, sabe? Ela é tão boa, ela é tudo. Me faltam palavras, adjetivos para falar dela, sabe? Ela é uma mulher forte, ela é corajosa, ela é sábia, ela é uma mulher de fé. E isso me encanta nela, sabe? Minha mãe, ela criou a gente assim, meu pai sempre trabalhando, né? E minha mãe, ela lavava roupa para fora. Então, assim, sempre perto, eu lavava roupa em casa, passava e a gente sempre lá junto, eu e meus irmãos. E a gente foi criada assim, sempre muito simples, né? E com o salário do meu pai, eu até hoje, se você falar assim, mãe, agora tá chegando o Dia das Mães, né? Mãe, você quer um presente, alguma coisa? Não, eu não preciso de nada. Ela nunca precisa de nada, sabe? Nunca, nunca, nunca. Então, isso me encanta nela. Ela é muito doce, ela é muito... Eu queria ser um pouquinho igual ela, sabe? Ela é simples, ela sabe das palavras, ela conhece os sentimentos, sabe? Sempre, às vezes, eu reclamo, eu sou muito reclamona. E eu reclamo de alguma coisa do meu trabalho, eu reclamo alguma coisa da minha vida, e ela fala, ai, não reclame, graças a Deus. Então, acho que minha mãe é um ser de luz. E o que ela sentiu quando sua filha nasceu? Minha mãe chorou muito quando ela... Por quê? Eu não sei, sabe? Não sei se... Sei lá, não sei responder essa pergunta. Nossa, acho que ela quis assim meio que pra ela, sabe? Sempre ajudou a cuidar, sempre foi até mais mãe do que eu. Nossa, elas são super unidas. Super, super, super. Minha mãe foi tomar a vacina, minha filha ficava ligando, mãe, você dá a mão pra ela, viu? Não solta. Então, o que eu queria deixar de recado para vocês que estão me assistindo é que, às vezes, a gente pensa a vida nasceu, cresceu, vai namorar, vai casar, vai ter filhos, vai viver a vida, depois vai envelhecer e vai morrer. Mas, às vezes, nem sempre é assim. Infelizmente, às vezes tem umas curvinhas da vida que a gente tem que viver, né? Algumas coisas que a gente acha que vai atrapalhar, mas que acabam dando tudo certo. E no caso meu foi isso. Eu estava com uma vida toda programada, eu ia fazer faculdade, eu ia para uma cidade maior, estava com tudo na minha cabeça. E de repente veio uma gravidez. Nossa, você é mãe. Aí, nossa, o mundo acabou, meu Deus, vou morrer por causa disso? Não. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente chorei muito, porque a primeira
vez que fala, você tá grávida, você às vezes fala, meu Deus, acabou. Não. A hora que você sente bater o coração dentro da sua barriga, muda tudo. Porque aí você sente que tem um ser vai nascer da sua barriga, um serzinho que você tem que cuidar, que você vai ter que alimentar. E você vai ter que ensinar as coisas boas e as coisas ruins. Então você deixa os seus sonhos um pouquinho para depois, que foi o meu caso. Que eu, com 17, 18 anos, fui mãe. Mas hoje, aos 32 anos, estou fazendo faculdade de pedagogia, no que não é o que eu queria há 13, 14 anos atrás. Não é o que eu queria, mas é o que a vida me proporcionou. Por quê? Porque eu escolhi entrar na prefeitura, escolhi trabalhar na área da educação. Então, por que não me aperfeiçoar e fazer uma faculdade na área da educação? Então, por isso, hoje, eu estou cursando pedagogia e pretendo ser uma professora no futuro, daqui a alguns anos, daqui a uns 2 anos. Eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, para minha mãe. Infelizmente, eu não tenho mais avó para desejar, mas tem a minha avó postiça, que é a madrasta do meu pai, que eu chamo de avó também. Queria desejar um feliz Dia das Mães para ela. E para todas as guerreiras que lutam pelos sonhos dos seus filhos, que sofre junto, que fica feliz junto, que sempre está ali quando o filho precisa. Essas mães que eu queria desejar um feliz Dia das Mães para elas. Que Deus nos conceda muita sabedoria todos os dias, né? Para a gente educar e tentar tornar esses seres que são tão dependentes da gente, né? Pessoas boas, que hoje em dia acho que está faltando muito amor. Eu sei que cada lar é de um jeito, né? Eu não posso generalizar, mas assim, tem tanta mãe que está descobrindo que vai ser mãe ou que tem uma criança pequena, não tem o suporte familiar que eu tenho, às vezes o pai não está presente. É uma outra situação totalmente diferente da minha, né? Mas assim, para a gente tentar dar o máximo de amor por esses serzinhos que são tão dependentes da gente, que são os nossos reflexos, né? Foi que nem eu falei, que tudo que nós fizermos vai refletir muito na vida deles. Feliz Dia das Mães para todas, principalmente para minha mãe, que ela é o significado de mãe viva, para aquelas mães que estão passando o primeiro Dia das Mães com os nenezinhos na barriga, aquelas que são recentes. É uma coisa mágica, é um amor maravilhoso. Quando fala dos filhos, o coração enche de amor. É muito bom ser mãe. Eu queria agradecer a Deus pela vida dela, pela saúde de todas as mães, de todas as pessoas no momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Que Deus cuide de nós, que Deus cuide dela, que cada filho possa aproveitar a sua mãe, dar um abraço, um beijo e aproveitar esse dia que é tão importante, né? Que elas sejam lembradas sempre, que todos... Graças a Deus eu sou privilegiada de ter a minha mãe, porque ela é uma luz, ela é uma positividade, ela é tudo de mais colorido que o mundo pode oferecer, sabe? Eu tive muita sorte e eu sou muito grata a Deus, ao universo, à vida. Eu sou muito grata por ter encontrado meus pais, meus irmãos, que são pessoas tão boas na minha vida, e meus filhos, meu marido. Eu sou grata a Deus, eu sou grata à vida.